Programa agora com você. Estamos recebendo Murilo Rodrigues dos Santos, dentista e triatleta. Muito obrigado pela participação conosco aqui no programa agora, Murilo. Ô, Giovanni, o prazer é meu. É muito bom vir falar aí, né, de triatlon, de esporte, de tudo, né, de saúde em geral, né? Porque o esporte é isso. O esporte, além de te fazer bem para a cabeça, a gente mantém a saúde em dia, né? Esporte é vida, então, Murilo? A gente pode... use através do seu exemplo a resposta aí para essa questão. Cara, o esporte é vida, o esporte é harmonia, o esporte é felicidade. O esporte é um estado de espírito, né, na verdade. E o que vem junto é a consequência. Lógico que você ativando o seu corpo, com certeza você vai trabalhar seus músculos, vai trabalhar seus órgãos e automaticamente você vai ter mais saúde. Mas eu acho que o mais importante do esporte é a saúde mental, né? É aquela felicidade, é aquele bem-estar de você estar naquele lugar fazendo o que você gosta com pessoas que você gosta. Então, esporte é fonte da saúde e da juventude. E como é que a história de vida do Murilo se conectou com o esporte? Como é que isso se deu? Na verdade, eu já venho de uma família de esportistas, né? Então, o esporte já vem de berço. O meu esporte principal foi a capoeira, né? Eu iniciei na capoeira com 3 aninhos de idade. O meu irmão sempre fez capoeira e a minha vida no esporte começou ali. E assim, depois disso passei pelo futebol, peguei onda muitos anos e depois de pouquinho mais velho acabei caindo no triatlon. Minha irmã já tinha feito triatlon há um tempo, meu irmão mais velho já tinha sido jogador de futebol. E eu, por uma questão de saúde, que é o que a gente estava falando, acima do peso, pré-diabético, hipertenso, tive que forçadamente retomar a fazer o esporte. E aí o esporte entrou como um furacão na minha vida e voltou com tudo. E daí para frente eu não parei mais. E essa paixão pelo esporte, ela tem limite? Céu é o limite, Murilo? Eu acho que é um pouquinho além. E assim, eu acho que o esporte, cara, ele é uma coisa tão fantástica, assim, que você viaja o mundo atrás do esporte, né? Eu já corri em vários lugares do mundo e toda vez que eu volto de uma competição, eu sempre volto com um aprendizado e sempre volto com alguma coisa nova para inserir no dia a dia da minha vida. Então eu acho que além de você ir conhecer novas pessoas, fazer turismo, né? Porque acaba sendo um turismo esportivo, você sempre volta com um aprendizado para inserir na minha rotina de vida. Isso que eu acho que é o mais interessante do esporte. E como é que é a relação da sua família, né? Da sua esposa, dos seus filhos, com a prática, por exemplo, do triatlon, né? Como é que se dá isso? Hoje o triatlon é o nosso lifestyle, que a gente fala, né? Hoje o meu estilo de vida é o triatlon, o meu estilo de vida é mais triatleta do que dentista, vamos dizer assim. Mas continua atuando como dentista. Não, isso eu não largo também, que é a minha outra paixão, né? Mas assim, dentro da minha casa, a minha esposa e os meus filhos respiram isso, né? Porque assim, a gente tem uma rotina de treino inserida no dia a dia da família. Então, eu tenho os meus horários de treino, a minha esposa tem os horários de treino dela e os meus filhos também têm os horários de treino deles. Então, assim, todo mundo junto, a gente faz a nossa rotina. Então, todo mundo pratica esporte. Então, isso no nosso núcleo familiar já está inserido no dia a dia. E todos já estão competindo aí, já estão indo para cima, né? Como é que é? Os seus filhos já competem? Já, o Bernardão, o moleque tá comigo direto. Tá com quantos anos o Bernardo? Tá com 12. E esse final de semana aí passado, corremos uma corrida do Cristo lá em Serra Negra, que foi uma corrida bem pesada, né? Uma subida lá, não sei se você conhece, mas você sai da frente da prefeitura e sobe até o Cristo. E ele fez a corrida inteirinha, correndo inteira, subiu até o último degrau. Então, assim, a gente vê que a sementinha está sendo plantada, né? Está no DNA da família. Está no DNA da família. Sobre esse aspecto, Murilo, como que você vê a importância do esporte para as relações sociais, né? Você está trazendo a questão da família, do núcleo familiar, do seu filho, já competindo, já tendo amor pelo esporte.
Como que você acha que o esporte pode contribuir para as relações sociais? Eu acho fundamental, porque assim, hoje a gente está vivendo uma geração onde as crianças estão cada vez ficando mais trancadas dentro de casa, né? Vivendo cada vez mais de frente de um celular, de frente de um videogame. E eu acho que o esporte, ele é uma ferramenta onde você inclui a criança com várias pessoas de níveis sociais diferentes, de raças diferentes, de padrões de qualidade, de questões de padrão de vida mesmo, sabe? Diferente. O que hoje é difícil de você encontrar. Então, assim, o Bernardo, desde pequeno, já vai comigo. Então, o Bernardo, ele já tem amizade na escola, ele já tem amizade no futebol, ele já tem amizade no basquete, no Muay Thai. Então, assim, o núcleo de amizade, o núcleo social dele é maior do que uma criança que não tem esse estímulo, né? Que fica em casa, que fica no videogame ou que fica no celular. Então eu acho que o esporte ele é uma ferramenta de inclusão social fantástica, fundamental. E sobre o aspecto do desenvolvimento da força mental, né? Porque nós somos seres que precisamos de força mental para vivermos, para trabalharmos, para produzirmos, né? Um atleta, ele vive da força mental. Um triatleta, Sim. certamente vive muito da força mental, dada a exigência do esporte, né? Qual que é a contribuição, ou qual seria a contribuição do esporte sobre esse aspecto para as crianças, no desenvolvimento da força mental? Eu acho que a criança é aquela coisa, tudo que você insere nela e você acaba estimulando ela a fazer determinados movimentos ou determinadas ações, você vai criando uma mentalidade mais forte. Essa criança ela vai acostumando não a sofrer, mas a lidar com adversidades, né? Porque o esporte você ganha e você perde. São dois sentimentos totalmente opostos, no mesmo lugar, só que com reações diferentes. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, porque assim, você ensina a criança a brigar para poder ganhar e a ser forte, não forte, mas a entender a perda, né? Quando você perde um jogo, ou às vezes você erra, peca por alguma coisa e o seu time tomou um gol, você tem que lidar com uma frustração. E hoje as crianças, para lidar com frustração é difícil. Então eu acho que a criança que está inserida no meio do esporte, ela tem uma mentalidade um pouco mais evoluída na parte do perder e ganhar, das alegrias e das frustrações. Então eu acho que é fundamental para a mentalidade da criança estar no esporte. E sobre o aspecto também de aprender a não desistir, Exatamente. Né? Porque uma derrota, ela não faz um indivíduo, né? Ela constrói o indivíduo para o futuro, né? Ela não faz o indivíduo perdedor, mas sim constrói esse indivíduo para novas conquistas. Sim, né? E além do que, assim, a rotina de treino, o objetivo, a disciplina, é você ter a constância. Né? Eu acho que as crianças hoje têm pouca constância no que fazem. Por quê? Porque hoje o celular, infelizmente, você tem tudo a hora que você quer, no momento que você quer. E o esporte não é assim. O esporte é o que você está falando. Ele é aquele dia a dia. É 1% melhor todo dia. É a constância. Você precisa ter aquela rotina de atividade para você evoluir naquilo. E o que hoje a maioria das crianças não tem, porque hoje é tudo imediato, né? Você consegue o resultado imediato. E o esporte não é assim. Então eu acho que você constrói indivíduos com uma mentalidade mais evoluída e mais preparada para as frustrações da vida. Murilo, você, né, já nos relatou aí que tem o esporte na veia. Como é que você vê hoje a atividade física dentro das escolas? Você acabou de relatar aí que as crianças hoje elas estão muito centradas dentro de casa, no celular, Sim. e isso é uma realidade, infelizmente, né? Como é que você vê a prática da atividade física nas escolas hoje? Eu acho que a escola, ela é a nossa segunda casa, né? Então, assim, eu acho que tudo que você inicia dentro da escola, a criança vai levar para a vida. E a educação física, acho que teve uma época até que queriam tirar a educação física do currículo escolar, que eu acho que é um absurdo. Por quê? Porque a criança na escola, na educação física,
além de ter as relações sociais com os amigos, ela tem aquela noção de equipe, de você estar junto, de você praticar uma atividade junto, de você inserir os esportes olímpicos, que hoje está difícil de você ver, de você ensinar para a criança o caminhar, o beabá, o pular uma amarelinha, o ter a coordenação motora. Eu acho que a escola é a porta de entrada para a evolução da criança no esporte, a educação física. Lógico, depende muito de professor para professor, mas tem professores que hoje formam grandes atletas dentro de escolas, escola pública, escola do município, mas eu acho que é fundamental. Eu acho que a educação física na escola é a nossa segunda casa, é a porta de entrada para que a criança continue seguindo o rumo do esporte. Murilo, como que você vê o futuro? Vou trazer essa questão, porque acho que ela é uma questão importante. Sim. Porque se o indivíduo não se tornar um grande atleta, que ele seja ao menos um ser humano saudável. Sim. Do ponto de vista físico. Mas nessa questão está inserido também o futuro do esporte no Brasil. Como é que você vê, né, o futuro do esporte olímpico no Brasil, por exemplo? Dada toda essa realidade das crianças estarem cada vez menos praticando esporte. Sim. É preocupante, né, Giovanni? É preocupante porque, assim, o esporte hoje, principalmente o esporte de alto rendimento, ele demanda um tempo e investimento alto, né? Porque, assim, dependendo do tipo, vamos falar do triatlon, hoje, para o triatleta se manter ativo dentro da modalidade, você tem que ter uma bicicleta. A bicicleta, cara, tem um custo altíssimo. Hoje, com essa evolução dos tênis, um tênis hoje com placa de carbono é uma baita de uma grana. Hoje você tem que ter suplemento, porque o cara não... É difícil o cara treinar no arroz e feijão, né, o alto rendimento, entendeu? Ele tem que ter uma suplementação, ele tem que ter uma nutricionista, tem que ter um médico por trás disso. Então, assim, o esporte olímpico no Brasil, ele demanda um maior número de investimentos, né? E eu acho que demanda empresas acreditarem no potencial. Hoje, com as redes sociais, o atleta profissional tá difícil de viver, porque hoje, assim, com o Instagram, essas coisas todas, muitas marcas, às vezes, assim, preferem ter um atleta que puxe mais seguidor, que tenha mais tempo de publicar, do que um atleta que vai treinar full time e dificilmente vai trabalhar na rede social. E o custo para a marca também acaba sendo menor, porque para um blogger ele manda tênis, ele manda roupa, para um atleta profissional o cara tem que pôr arroz e feijão dentro de casa, o cara precisa de salário. Então eu acho que aí entra num poder público, o quanto isso o governo investe, sabe, o quanto a gente tem de base. Eu acho que hoje faltam escolinhas no Brasil. Porque assim, hoje, se você falar vamos citar o triatlon, né? Hoje os noruegueses estão no auge do triatlon, o Blumenfeld foi campeão olímpico, assim, estão ganhando tudo. Mas se você pega, eles não vieram de agora. Esse time norueguês, para você ter noção, eles já estão junto há muito tempo e foi um anúncio de jornal. Procuram-se triatletas de base, para começar na base. Ou seja, ele veio crescendo, ele não surgiu do dia para a noite. E eu acho que no Brasil, a política pública, falta esse incentivo de você ir buscar, talvez até dentro das escolas, de pegar talentos e ter um núcleo de treinamento específico, né? Então eu acho que o esporte olímpico, se a gente não correr atrás nas escolas e nas categorias de base, nós vamos ter problema mais para frente. Você, olhando a geração atual, ainda dentro dessa questão, te preocupa imaginar que nós estamos, de repente, vivenciando a criação de gerações extremamente sedentárias no futuro? Extremamente sedentárias e extremamente doentes, né? Porque assim, o indivíduo ele não nasceu para viver só. E hoje a gente está vendo uma realidade onde as pessoas estão cada vez mais se isolando. E assim, a parte sistêmica hoje da saúde do indivíduo em si, ela precisa de estímulo, a gente tem que ter estímulo, né?
Você vai no médico, você está com osteoporose, a primeira coisa que o médico fala é ok, começa a caminhar. Por quê? Porque o organismo ele precisa de estímulo e o esporte está aí para isso, para te dar estímulo, seja de saúde ou seja mental, que acaba sendo uma coisa só, né? A gente acaba trabalhando um núcleo, corpo-mente, mente-sã, corpo-lição. Então a gente acaba trabalhando uma coisa só. Mas essa parte da saúde sistêmica dessas crianças que estão vindo, a gente vê o número de obesos infantis, da obesidade infantil. Então, assim, eu acho que a gente sim tem que se preocupar com isso, mas é o que eu falei, essas crianças precisam de alguma forma ter estímulo, seja dentro de casa, seja na escola, seja na comunidade do bairro, mas essa criança ela precisa ter estímulo sim. Muito bem, né? Então, que as nossas crianças pratiquem esportes, né? A gente estava comentando aqui um pouco antes de iniciar o nosso bate-papo, né? Que a gente cresceu com o pé no chão, né? Correndo, jogando bola, basquete, fazendo alguma atividade física. E a gente sabe o quanto que isso de fato é importante. Agora, Murilo, para praticar triatlo precisa ter saúde. Precisa. Concorda? E bastante. Então vamos falar de triatlo? Quer dizer, como é que isso de fato entrou na sua vida e como é que você faz, o que você faz para manter esse esporte aí, que é um esporte de uma exigência física considerável, né? Conta pra gente aí como é que é tudo isso. Sim, então, o triatlon ele acabou entrando na minha vida realmente por uma questão de saúde, que é o que a gente estava conversando mesmo. Em 2010 eu fiquei um tempo afastado do esporte e acabei ganhando uns quilos a mais, acabei ficando pré-diabético, estava com ácido úrico e acabei fazendo uma bateria de exames, né? Eu chegava para trabalhar no consultório e os meus tornozelos ficavam muito inchados. E eu gostava de tomar uma cervejinha a mais também. E aí acabei forçadamente tendo que tomar uma atitude que eu ia começar a tomar medicação, tinha 29 anos de idade. E eu cheguei para minha esposa, né, e comentei com ela isso e falei, ó, Jéssica, a partir de agora eu vou ficar 1 ano sem beber. E ela ainda, duvido, vai ficar sem beber? Vou ficar 1 ano sem beber. E aí acabei parando de beber realmente e fui procurar uma assessoria de corrida. O futebol não podia jogar mais. A capoeira eu estava ruim dos 2 joelhos, estava com os 2 meniscos rompidos, aqui os mediais, e acima do peso. Então não conseguia mais voltar para a capoeira. E aí acabei procurando uma assessoria de corrida, que é de um amigão meu, do Fred Monteiro, e acabei iniciando com ele. E comecei a correr. E eu me lembro do primeiro treino, nós chegamos na praia, né? Aí ele colocou um cone 400 metros, assim, e falou assim, Murilo, vamos fazer um teste. Você vai correr daqui até o cone e eu vou pegar seu tempo. Tem 400 metros ali, né? E tinha um monte de gente, tinha umas senhorinhas, né? Giovanni, vai Murilo, pô! As senhorinhas foram embora e eu falei, eu não acredito nisso. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. E aquilo mexeu comigo. Aí eu cheguei em casa e comentei com ela, falei, Jéssica, passei uma vergonha hoje, pô, as senhorinhas me atropelaram na praia, me largaram para trás. Falei, não, mas não vai ficar assim não. E aí comecei a correr, comecei a treinar devagarzinho, comecei e fui melhorando e fui pegando gosto. E aí no final, isso foi em 2010, aí no final de 2010, eu fui correndo, já queria fazer triatlon e o Fred era atleta profissional de triatlon. E eu ia até a última etapa do Troféu Brasil em Santos. E na época eu saí de Santos, fui correndo até a Praia Grande, na Decathlon, com o cartão de crédito no bolso, comprei uma bicicleta, voltei pedalando da Praia Grande para ver se dava os 20 quilômetros, que era a distância do Troféu Brasil. E fui fazer a prova. E, nossa, Giovanni, quando eu terminei aquilo, para mim, cara, foi uma sensação assim, falei, nossa, é isso que eu quero. Sabe, aquela coisa de você conseguir sair da água, porque eu não nadava, né? Comecei a natação. Você não sabia nadar, então? Eu pegava onda, mas nunca fui nadador, nunca nadei. Aprendi a nadar de criança e só. E nadei cachorrinho. Mas aquela sensação de você terminar os 3 esportes, de você conseguir sair da água, de você terminar o ciclismo, de você terminar a corrida e passar num pórtico com um monte de gente...
aquilo mexeu comigo, cara. E dali pra frente, eu não parei mais de treinar. E só uma curiosidade, né? A partir desses 400 metros, feitos com certa sofrência, segundo o que você aqui relatou pra gente, quantos quilômetros você corre hoje? Ah, vixe Maria. Assim, hoje, atualmente, né, como eu treino pro triatlon, corro em média aí 50, 60 quilômetros na semana, né? Mais a bike e mais a natação. Mas em algumas provas, por exemplo, na do deserto do Atacama, eu cheguei a rodar por semana 150 quilômetros. Toda semana, né, dentro do período de treinamento, dentro da base do treinamento, chegou semana a bater 150 quilômetros na semana. Murilo, é uma exigência física pesada, né? Pesada. Técnica, transpiração, alimentação. Qual é o conjunto de tudo isso, né? Para uma pessoa, como você mesmo falou, sair do sedentarismo, né? Sair de 400 metros feitos com dificuldade e correr aí 50 quilômetros, né? O que precisa ter nesse contexto todo? Assim, é um conjunto de coisas, né, Giovanni? Primeiro, você tem que gostar. Isso é fundamental, porque assim, se você não gostar de treinar, você não vai conseguir treinar. Então você tem que gostar do esporte. Segundo, você tem que ter um objetivo bem claro do que você quer dentro do esporte. Se você quer uma qualidade de vida, se você quer melhorar seu tempo, se você quer conseguir chegar num pódio. Então você tem que ter isso bem claro com você. E rotina. A rotina é o que muda a vida da gente. O dia a dia é o 1% melhor todo dia, né? Você acordar naquele dia, estando cansado, estando indisposto, tá chovendo, tá ventando, é você acordar, colocar o tênis, escutar aquele relógio tocar 4 horas da manhã e falar, não, eu vou levantar da cama e ir. E por incrível que pareça, quando você levanta e faz aquilo, o seu dia é outro. Né? Porque você já se sente bem, porque você fala, pô, meu, já venci a minha primeira batalha, que foi levantar da cama e ir praticar esporte e fazer meu treino debaixo de chuva. Ou 4 horas da manhã, no escuro, com frio. Então isso já muda a tua percepção. Então eu acho que a determinação e o objetivo claro do que você quer é fundamental para tudo na vida. Né? Quando você iniciou, a gente vai falar daqui a pouco sobre algumas conquistas muito interessantes aqui, com relação ao triatlo. Mas quando você iniciou, qual que era a perspectiva? Quer dizer, você tinha a ideia de que realmente conseguiria toda essa evolução ou na sua cabeça estava assim, ó, onde eu chegar tá bom? Não, o limite que eu chegar tá bom. A perspectiva primeiro era a saúde, né? Primeiro era voltar à minha saúde, era perder peso, era melhorar a minha qualidade sistêmica, estabilizar minha pressão, diminuir meu ácido úrico. Foi difícil parar de tomar um pouco de cerveja. E a primeira opção era essa, era melhorar a minha saúde. E conforme foi passando o tempo, aí eu fui galgando objetivos e aí você vai entendendo o que aquilo significa na sua vida, né? E toda vez que você melhora um pouco o seu tempo, aquilo te dá mais confiança de ir mais longe. E aí você vai inserindo algumas rotinas no seu dia a dia, porque assim, você também não tem como melhorar se você não melhorar a sua alimentação. Você não tem como melhorar se você não melhorar seu sono. Então é um conjunto de fatores que fazem o objetivo final ser melhor do que foi ontem. Então assim, dentro de tudo do que eu comecei, o objetivo era melhorar a saúde, mas aí melhorou um monte de outras coisas. Como que foi a sua primeira conquista, né? Seu primeiro título, digamos assim? A primeira vez que você subiu no pódio e falou, essa é minha. Como é que foi? Conta pra gente. Nossa, cara, foi muito legal. A primeira foi um biatlon, era o SP Open, era São Paulo Open de biatlon, né? Foi em 2012 e eu nunca tinha ganhado uma prova, nunca tinha subido num pódio na vida, né? E assim, eu nunca nadei muito bem, nunca nadei bem, até hoje eu não nado bem. Mas eu sou insistente. E nessa prova foi muito legal, porque eu saí da água super bem. Foi a primeira prova que eu levantei e saí bem para correr, sabe? E na época eu corri com óculos escuros da Nike, né? E quando a gente fez a primeira volta, eram 1 quilômetro de natação e 6 quilômetros de corrida. Quando a gente virou os primeiros 3 quilômetros, que eu vi que eu estava dentro do pódio,
Cara, eu fiquei tão feliz que eu tirei o óculos e joguei o óculos no chão, quebrou o óculos, perdi lente. Cara, emoção pura. Cara, de felicidade, de saber que aquilo, da onde eu vim e aonde eu estava indo. E a maior felicidade foi poder subir no pódio com meu filho no colo. Isso pra mim, cara, foi assim, o máximo de ver ele ali com o troféu assim. Nossa, sensacional. Esse primeiro foi sensacional. Provas duras. Qual foi a prova que você participou, que você falou assim, poxa, essa, depois que acabou, né, que você olhou para trás e falou, caramba, eu consegui passar por isso. Conta aí uma experiência pra gente, dessas que você tem que fazer palestra para contar. Eu sei que você tem. E eu fiz várias. Foi a gente chama de Ultra de Fiord, né? Foi uma prova bem difícil, uma prova que a gente vem da Antártida chilena para a Patagônia chilena. E foi uma prova que já estava previsto uma nevasca, né, nesse dia da competição. E assim, a gente tinha que atravessar uns fiordes, que são uns glaciais, que não ia ter nenhum tipo de ajuda, de assessoria, ou de comida, ou de água, ou de socorro. E nós largamos mais ou menos uns 150 atletas, e na hora que a gente entrou nesse fiord, a gente devia estar mais ou menos uns 15. E na largada tinha um mexicano que largou de bermuda, já sabendo de todo o risco que ele ia ter, né? E quando a gente adentrou nos fiordes, nesses 18 quilômetros, estava nevando muito, tava com muita neve. E os bastões de localização eram uns bastões pequenininhos, azuis, e a neve cobriu tudo, cara. E um vento, cortava o rosto, cara, mão roxa de frio. Assim, o que me salvou, na verdade, foi uma jaqueta que eu levei como se fosse um travesseiro, porque essas provas são autossuficientes. Você tem que levar tudo que você vai usar em cima da montanha, né? E eu abri a jaqueta, coloquei, me protegi com um gorro, e o mexicano tava de bermuda, cara. E ele começou a passar mal lá em cima da montanha de frio. Começou a ter hipotermia. E assim, foi pesado, cara, porque a gente infelizmente tivemos que ir embora, né? Porque é a vida que tá em jogo, né? Num lugar desse, sem socorro. Não chega helicóptero por causa do tempo, não passa nada. E infelizmente o Arturo faleceu de hipotermia, morreu em cima da montanha, acharam 15 dias depois. Então assim, foi bem difícil, né? Quando a gente terminou a prova, pra você ter noção, nós saímos 6 horas da manhã, nós fomos chegar quase meia-noite, cara. Minha mulher tava desesperada, a hora que eu liguei foi... Bem, não falou uma hora, o Murilo tá bem, foi só de xingo pra cima. Porque 2 filhos. Então assim, pesado, cara, tem que ter um lado mental para segurar forte. E esse lado mental, né, nessa hora de dificuldade, como é que o cérebro reage numa situação como essa? Né? Quer dizer, porque nós sabemos que o nosso cérebro, muitas vezes, ele trabalha contra a gente, né? Sim. Então, você sabe que tem capacidade física, condições e até controle mental para conseguir finalizar, né? Mas como é que é lutar, Murilo, contra essa barreira mental que está dentro da gente, né? Aquela voz que vem e fala, não vai dar, você não vai conseguir. Porque eu imagino que isso aconteça numa situação como essa. Assim, uma... Como eu posso te dizer? Você tem que ser frio, né? É uma hora, assim, que infelizmente você tem que ser individualista, sabe? Você tem que pensar em você, você tem que pensar na sua família, você tem que pensar no que aquilo vai te causar se você parar para tentar resolver. Então nessas horas a cabeça, por mais que ela pese, por mais que ela jogue contra, é o coração que manda, né, cara? Você tem alguma coisa além disso, você tem um bem maior que está te esperando fora dali, você tem uma família, um núcleo familiar, você tem pacientes, você tem trabalho, você tem muita coisa além daquilo. E aquilo, ela tem que passar, aquele momento ele vai passar. Você tem que ter isso na consciência, porque momentos bons e momentos ruins, dentro de prova ou dentro da vida, ele vem e vai. Então, dentro desse momento, você tem que saber que aquilo vai passar. E são escolhas. Ali não tinha o que fazer. Porque assim, se eu parasse,
poderia comprometer a minha vida, talvez ficasse nós 15 lá em cima, né? Então, assim, foi um momento que foi difícil, foi um momento onde a gente seguiu o rumo e ele ficou, mesmo sabendo. Quando a gente chegou lá embaixo, no acampamento base, a gente comunicou, falou que ele tinha ficado, mas não tinha como subir socorro. Tanto que acharam ele só quando saiu a névoa da montanha, né? Mas assim, a cabeça, cara, ela, Giovanni, eu não digo 80%, mas 60% o mental domina. É o aspecto mental que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E isso acaba sendo uma lição, né? Porque atleta ou não, nós somos seres humanos que encontramos as nossas dificuldades, as nossas barreiras, as situações que nós temos que transpor, né? Então, um atleta, né, ou uma história como a sua, histórias como a sua, nos mostram que a gente não pode desistir, né? Nós temos que ser firmes e temos que lutar para passar por cima das barreiras e das dificuldades. Porque assim, a vida é a arte de administrar problema, né? A gente tem problema todo dia. Então, o esporte, eu acho que ele traz muito isso. Porque dentro de uma prova longa como essa, você tem que saber administrar o problema. Você tem que saber administrar sua comida, você tem que saber administrar sua hidratação, você tem que saber a hora que você tem que correr mais forte, a hora que tem que correr mais fraco. Então, assim, o nosso dia a dia da vida é isso. Tem dia que você vai acordar, vai dar tudo certo, tem dia que você vai acordar, vai dar tudo errado. E tá tudo bem. Amanhã é outro dia e nós vamos para frente. Agora, o que a gente não pode é desistir, né? O desistir é uma palavra muito forte, eu acho. Porque toda vez que você desiste de alguma coisa, você coloca um ponto final naquilo. Por mais que você volte, já não é mais a mesma coisa. Então eu acho que o dia a dia e aquela rotina que a gente está falando tanto, você vai entendendo que dentro da sua rotina, os problemas vão fazendo parte e as soluções também. E as coisas vão acontecendo naturalmente. E dentro de uma prova desse porte, você vai entender que as coisas vão acontecer naturalmente. E tem uma coisa muito legal, que você acaba tendo a leitura do seu corpo, né? Isso é uma coisa fundamental. Eu estava até conversando com meu filho essa semana disso, que ele estava me falando, nossa pai, eu já estou fazendo uns movimentos de basquete diferentes, que já está saindo mais naturalmente, que eu já estou conseguindo mais naturalmente. Porque é a rotina, de tanto que você faz, você não pensa mais para fazer aquilo. E você já sabe quando o seu corpo precisa de sal, quando o seu corpo precisa de açúcar, quando o seu corpo precisa de água. Então você vai entendendo, você vai tendo uma leitura corporal muito grande, né? E essas provas de endurance, Giovanni, te dá essa leitura. Isso você leva para a vida, a necessidade, cara, de fazer a gestão do próprio corpo. A gestão do próprio corpo, falou tudo, é isso aí mesmo. Murilo, você é um grande incentivador do esporte, isso fica claro, né? O seu olhar brilha, sim, a gente falando do assunto, né? Nós estamos aqui na região do Circuito das Águas, né? Mais especificamente nesse momento na cidade de Amparo. Sim. Como é que você vê aí a prática esportiva na nossa região? Nossa, eu acho que aqui a gente tem um playground, a Disneylândia do esporte, eu acho. Eu vim para cá justamente por causa disso, né? Assim, não por causa disso, já tenho uma história aqui no interior, mas em Santos a gente estava tendo muito problema para treinar, sofrendo muitos assaltos, e isso estava me impedindo de treinar, né? E aqui a gente, graças a Deus, a gente consegue treinar tranquilo. Por exemplo, hoje eu moro em Serra Negra. Serra Negra, hoje a gente tem a represa Santa Lídia, que a gente consegue fazer tudo ali dentro. A gente consegue nadar na represa, a gente consegue pedalar e a gente consegue correr ali dentro. Ali dentro do Santa Lídia a gente pode usar o stand-up, a gente tem trilhas para fazer corridas de montanha, a gente dá para fazer mountain bike. No alto da serra tem o voo livre, tem o parapente, tem a pedreira que eles fazem rapel. Então hoje o Circuito das Águas, ela oferece uma gama esportiva muito grande, além do que a gente atrai um público muito interessante, né, Giovanni? Porque assim, é um público que dificilmente ele vem para passar o dia. É um público que normalmente ele vem para passar um final de semana, ele traz a família, é um cara que está numa situação financeira já um pouco melhor, consegue jantar em bons restaurantes, então movimenta o turismo como um todo, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. E falando ainda da nossa região, né, sobre esse aspecto,
fica claro esse potencial. Né? Você tem toda a razão, eu concordo plenamente com você. Né? O que você acha que precisa melhorar a título de incentivo para que realmente esse potencial do esporte seja explorado e, inclusive, fortalecendo também o turismo regional? Então, eu acho que, primeiramente, né, assim, as pessoas têm que acreditar. Já estão acreditando. Isso já é uma coisa concreta. A gente já vê por tudo o que a gente tem trazido, o que a gente tem feito aqui. Então, a gente já vê que isso está evoluindo. Por exemplo, Campos de Jordão já pegou essa veia esportiva. Você vê que Campos de Jordão já tem o Letap, que já é a terceira edição que eles fazem lá em Campos. O Letap hoje é uma prova de bicicleta, de bike, né? Uma prova de estrada, que hoje nada leva em torno aí de 2.000, 2.500 atletas. Num final de semana, se você colocar mais os familiares, Giovanni, nós estamos falando aí quase de... O dobro de pessoas. O dobro de pessoas. Então você movimenta a rede hoteleira inteira. Hoje Campos fecha a cidade para o Letap. Agora em Campos também, eles trouxeram uma chancela, que é uma prova americana, que é o Rock Mountain, que era no Rio de Janeiro, veio para Campos de Jordão. O Rock Mountain é uma prova com vários esportes diferentes. Tem corrida de montanha, tem canicross, que é a corrida com cachorro, tem mountain bike, tem escalada. Então é outra prova que Campos trouxe. Campos de Jordão também trouxe a KTR, que é uma prova grande de corrida de montanha, de aventura, que tem em Ilhabela, tem aqui em Passa Quatro, em Minas Gerais. Então, assim, eu acho que aqui na nossa região está chegando, as pessoas estão acreditando, a gente tem tudo para explodir no circuito nacional de esporte de aventura, sei lá, de tudo, cara, de motocross. Agora, as pessoas precisam acreditar, precisam investir para trazer eventos para cá. Você acredita que a união entre os municípios, a união política entre os municípios pode ajudar nesse cenário? Né? Não estou nem ainda falando das empresas, do apoio, né, privado, mas principalmente partindo da coletividade política da região. Você acha que esse é um caminho para que realmente o esporte e o turismo possam realmente trazer todo o potencial que tem aí para a nossa região? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente já vê pelo Contour em Serra Negra, né? Contour hoje está com uma gama de pessoas ali que querem que vá para frente, que querem que o turismo esportivo ande. A própria Prefeitura de Serra Negra está vindo com tudo isso também, o secretário de Esportes, o secretário de Turismo, assim, tudo que a gente traz de esporte, eles apoiam. Além deles, tem a iniciativa privada, que é a Lindóia, que é o Shelton Hotel, que eles apoiam também bastante, até mesmo a represa, assim, todas as melhorias que foram feitas lá, eles estão junto com a gente, sabe? Estimulando, levando o nome da cidade para frente. E eu acho que a união entre, que a gente tem acho que Serra Negra, Monte Alegre, Socorro, Lindóia e Águas de Lindóia, e não sei se Amparo entra ou não. Amparo também está nesse circuito. Também está nesse circuito. Então eles têm um consórcio entre eles, e isso rodando entre os 5 municípios, porque é aquela história, né, Giovanni? Você fazendo um evento em Serra Negra, desse porte de 2.000, 3.000 atletas, as cidades circunvizinhas vão ser beneficiadas também, né? Porque o cara ele vai para Serra Negra, mas ele vai conhecer Monte Alegre, ele vai conhecer Águas de Lindóia, ele vem para Amparo. Então, todo mundo se unindo, você acaba gerando um benefício coletivo, tanto para os municípios, quanto para o atleta que vem. A nossa região, ela funciona como um circuito realmente turístico, né? Sim. Então, talvez se houver a mentalidade de que, como você falou, um evento de esporte em Serra Negra, que ele pode realmente movimentar todo o circuito turístico, talvez isso realmente possa aí trazer ótimos resultados. Né? Não, e as rotas hoje, as rotas de bike que a gente tem por aqui, a maioria das rotas passam por diversos municípios, né? Monte Alegre, Lindóia, tem aí o Caminhos do Interior também, que está vindo mapeando, né, algumas rotas, inclusive rotas históricas, que nem tem o Morro dos Godói aqui, que a gente treina bastante, que é um lugar super bacana, tudo identificado, com placa, com altimetria, sabe, com umas placas com os dizeres legais. Então você já vê que por aí já está tendo essa união. Agora, uma vez que você começa a movimentar
esse perfil turístico, a coisa começa a girar diferente, né? Quando você começa a deixar a cidade preparada para esse tipo de turista, você ter um lugar para você parar a bike, você chega, você tem um totem numa praça central, por exemplo. Hoje todo mundo faz por aplicativo, pelo Strava, pelo Garmin. Hoje, se você tem um totem, por exemplo, com QR Code, aonde o atleta consiga chegar, coloque o QR Code do Strava, já linka direto com o Strava dele a rota, por exemplo, do Leitão, que é uma rota super legal de bike, o cara já não precisa de mais ninguém, automaticamente ele vai sozinho, né? E isso, na verdade, seria uma união de todos os municípios, porque ele vai sair de Serra Negra, ele vai passar em Lindóia, ele vai sair em Água de Lindóia e ele volta para Serra Negra. E nós estamos em uma região realmente privilegiada, Nossa, né? A muito. Natureza, contato com a natureza. Muito. É uma região propícia para atividade física, para o esporte, para o O ar contato bom, né? com aquele ar Ar bom, puro. né? Respirando o ar puro e tudo mais. Né? E nessa toada, Murilo, qual a projeção aí de eventos para a região aí que você está participando, que você está incentivando, você e todos os que compartilham com você das mesmas ideias, né? O que a gente tem aí de novidades? Então, agora, dia 19, 20 e 21 de agosto, a gente tem um training camp com 3 triatletas aí profissionais, né? Tem o Paulo Miyashiro, que é um triatleta olímpico, tem o Antônio Mansur, que já é um triatleta profissional há muitos anos, ele é juiz de direito e ele continua ainda treinando em alto rendimento. E tem o Fred Monteiro, que foi atleta da seleção brasileira, foi vice-campeão europeu de meio Ironman. Então a gente tem esse evento 19, 20 e 21 de agosto. Aí, outubro, já está prevista também novamente uma outra corrida Kids, que nós fizemos na Represa. E tem alguns training camps que vêm as assessorias de São Paulo, que passam o final de semana treinando aqui em Serra Negra. Que aí a gente faz várias dinâmicas de natação, de bike corrida, natação, bike corrida. Então esse segundo semestre aí tá bem recheado de evento aí para a região. E a tendência é só aumentar. Só aumentar, com certeza, com certeza. Tudo isso em prol do esporte, em prol da saúde, né, em prol de uma vida saudável, né, Murilo? Assim, e agregando pessoas, né? Eu acho que o mais interessante, pessoas precisam de pessoas. Sim. E o esporte hoje, ele traz isso. E dentro do esporte, a gente tem vários tipos de pessoa, com várias profissões diferentes, com vários estilos de vida diferentes, que você sempre aprende alguma coisa, né? Isso que é o mais legal de tudo, agregar. Muito bem. O tempo é muito curto perto de tanta história Sim. boa, né? Infelizmente a gente está encerrando aí esse nosso bate-papo, mas eu faço questão aí de em breve a gente continuar essa conversa aí. Não, eu acho que é melhor a gente continuar a conversa com você treinando com a gente lá, Giovanni. Fica aí o convite então para todos nós. Vamos fazer um simuladinho, vamos te colocar na água, vai pedalar e vai correr lá. depois. Então, ó, desafio feito. Desafio que faz sentido é aquele que é cumprido. Exatamente. É um prazer tê-lo aqui conosco no programa agora. Uma simpatia de pessoa, realmente. Uma pessoa com alto astral incrível, que exala saúde e principalmente amor à vida. Pô, viu? obrigado. Isso é o mais importante. Então, muito obrigado pela sua participação conosco. Pô, eu agradeço de coração, porque assim, né, a gente levando essa mensagem do esporte, a gente acaba sempre agregando algo positivo, né? Sempre estimulando alguém, levando alguma coisa de boa, uma energia positiva, em contato com a natureza e trazendo sempre aquela alegria de viver que o esporte traz pra gente, né? E que esse nosso cumprimento consolide essa alegria de viver para todos que estão nos Com assistindo. certeza. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado mesmo. E você que está aí nos assistindo, aguarde logo um novo conteúdo para você. Programa agora.